Oi, pessoal. Estou aqui de chapéu esperando o nosso convidado. Mas vocês vão ver o nosso convidado como vem, né? Ó, Luiz Horta chegou. Vamos lá. Aguardando o nosso convidado. Ah, chegou. Deixa eu ver esse seu chapéu. Eu também um susto. Achei que era eu. Tive um choque especular, assim. Bem, bem mais velho. O seu é um Bem mais Fedora novo. aba. né? Hã? O seu é um Fedora aba grande, é isso? Isso. O meu é um Fedora aba pequena, curta, né? Eu ainda Tudo tenho bem? aquele super com a aba Você está maior ainda. picotando. Tá lindo esse Minha, azul com minha conexão hoje está um horror. Não consegui postar é, meu vídeo do Tour de France ainda. Estou tentando. Acho que está sobrecarregada a rede. Está me ouvindo? tô te ouvindo bem. Vou te apresentar agora. As pessoas estão Pois entrando, eu não. vou te apresentar. Hum. Vamos dar um minutinho para as pessoas entrarem. Hum. Aí, Fernando Palauso entrando, vários amigos estão entrando agora. Aí. Você tem que deixar no 4G, diz a Fernanda aqui. Não tem. Não? Só uso o Wi-Fi, não é, infelizmente. Acho que ela está dizendo, meu chapéu está fazendo sombra, então vou deixar você. Vamos ver se. Tá fazendo sombra. Mas Em daqui a mim, pouco eu tiro. Vou deixar só o Luiz com o chapéu dele. eu Hum? posso mexer a luz Ó, aqui. então, o Alexandre está perguntando quem é o Taque e quem é o Luiz aqui. Foi, Ó, foi o que eu me perguntei. Assim. vou, vou, vou deixar só você com o chapéu, então. Ah, pessoal, eu queria apresentar uma pessoa muito querida, meu amigo Luiz Horta. O Luiz não só é um dos grandes jornalistas de vinho do Brasil, ele é um dos grandes conhecedores de vinho do Brasil, e o Luiz é muito além disso. Né? O Luiz é um homem que pode discutir desde Bob Dylan, né? A chansonerie française, né? É um homem que entende de teologia, de arquitetura, de gastronomia. Há cerca de um ano eu vi uma matéria sua falando de Paris, na revista 451, não é? Você estava fazendo um comentário de livro sobre Paris, né? Eu soube que você virou jornalista de gastronomia quando voltou depois de 3 anos em Buenos Aires, em dezembro de 2000, onde você fazia jornalismo cultural, fazia arquitetura, né? Para o Paladar, onde eu tive a honra, fui 2 anos jurado do Paladar, onde eu tive a honra de conhecer o Luiz hoje, que é um grande, um querido amigo, um lorde, na verdade. Você tem 2 livros, O Melhor da Gastronomia e do Bem Viver, e tem um outro que chama Vinhos que Cabem no Seu Bolso, de 2017. Né? Você está organizando o prêmio Nina Horta, é isso? Embora nada não seja parente, né? Você faz questão de dizer isso, né? Não é parente. Deixa eu já te perguntar. No seu livro Vinhos que Cabem no Seu Bolso, você tem uma epígrafe que diz assim: degustaremos nos ares, nos mares, nas praias, nos ônibus, no táxi, na bicicleta. We shall never surrender. Você acha que o Winston Churchill ia gostar de você fazer essa paródia com ele? O que você acha? Ah, com certeza absoluta. Ele era, gostava de beber e comer, né? Ele era ligado à boa mesa e ao bom copo. Tanto É. que tem uma série de produtos nomeados Churchill em homenagem a ele, o que ele
era favorito, né? Tem charuto, tem champanhe, tem conhaque, tem vinho do Porto. Quer dizer, acho que ele estaria feliz. Ele não gostaria muito de bicicleta nem nada, porque ele tinha aquele lema que eu sigo um pouco também, no sports. Então, como ele não fazia nenhum tipo de esporte, acho que a única parte que ele não gostaria de degustar andando de bicicletas. Deixa eu te só acrescentar um livro aí, porque o livro que eu mais prezo, meu filhote mais querido, é uma coletânea que se chama, era uma série de colunas, subcolunas, na verdade, que eu escrevia no Paladar, quando às vezes tinha coluna grande ali sobre os vinhos e tinha as crônicas mundanas embaixo. E o livro se chama Crônicas Mundanas, é uma coletânea de textos no Estadão, no Globo, na revista Gula, na revista Prazeres da Mesa, e está na Amazon no formato Kindle também, não existe em papel. Mas esse é o mais Crônicas querido. Mundanas. Crônicas Mundanas de Glupt, né, que era eu. Ah, de Gluck. Esse está no Kindle também, e é um querido porque eu revi todas as viagens que eu fiz ali, é mais sobre viagem, né, e menos sobre vinho. Então, não lembro se tem alguma epígrafe legal nele, mas Mas essa do Churchill tá demais. Depois quero ver se a Joana Munei e a Caterina Cordaz estão por aí. Se tiverem, depois dá um tchau para nós. Ô, Luiz, vamos falar um pouquinho de vinho nacional? Hã? Parece que houve durante a pandemia um aumento de 30% do consumo de vinhos brasileiros. E vem aí uma safra boa. Depois de 4 safras ruins, parece que a de 2020 é muito boa, né? Eu até comprei esse miolo gamay aqui por sua recomendação, que eu estou tomando agora, que é um bom matador de sede, né? Como está você disse. gostando? Muito bom, muito bom. E aí, vai ter vinho, não já, né? Porque até soltar, mas vinho nacional virá bom dessa safra 2020? Sim. Pelo que eu ouvi dizer, é uma safra notável. Eles ameaçaram pedir aquelas salvaguardas de novo, o que é uma bobagem gigante, mas a pressão contrária foi forte e voltaram atrás, porque é Voltaram exatamente a atrás? hora do. Voltaram, Ah, voltaram. Porque era pedindo salvaguardas contra vinho chileno e tal, aquela velha história que já aconteceu. E é uma bobagem, né? O nicho para o vinho brasileiro está aí, é apenas pegar o nicho do vinho mais barato, em vez de tentar impedir entrar vinho inferior a R$ 30, né? Produz o vinho a R$ 30. Esse vinho aí custa R$ 50. Para mim é um vinho para ter na geladeira sempre, né? aham. É um vinho para verão, para o inverno, combina com muita coisa, porque ele tem essa. É gamay, né? É uma espécie de É. um Beaujolais nacional, Beaujolais. mas ótimo com pizza, o que a gente gosta de comer domingo, né? Macarronada, molho de tomate, frango assado, que é a Frango assado, que você gosta. minha comida de domingo favorita, com esse vinho, tampa de rosca gelado, é a perfeição, né? Ah. Mas Churrasco, você ou acha que carne. o nicho do vinho nacional é um vinho não tão barato, mas um vinho Sim. acessível, de preço É, acessível? eu acho Hum? que os grandes produtores nacionais têm capacidade de colocar vinhos a bom preço, né? Competitivo, porque a demanda cresceu muito, não foi só no vinho nacional. Houve um consumo crescente na quarentena. E vinho agora tomou pé, né? Virou uma bebida na mesa das pessoas, deixou de ser aquela coisa rara, né? Mas precisa de ter preço, porque a gente está vivendo ao mesmo tempo uma crise econômica, né? Uhum. Então não adianta querer lançar um super vinho que passa
por barrica francesa nova e tal, que vai custar R$ 250, porque aí você não compete, né? Tem produtos, talvez, não vou falar na qualidade, mas você não compete porque entre um vinho brasileiro e um vinho francês, a pessoa vai comprar o francês, se custar o mesmo Por, preço, né? por 200 pau você compra um francês, né? É, Hã? mesmo que erre, porque às vezes você está comprando o vinho brasileiro seria melhor. Então, deveriam investir nessa faixa de preço, né? Eles podem inundar o Brasil de vinhos de 50, R$ 60 de ótima qualidade e ganhar o público, né? E não ficar tentando impedir o chileno de vender aqui, né? Porque vinho chileno já é uma coisa que está no inconsciente das pessoas, né? Já chegou muito cedo, né? Nos anos 80, o vinho chileno já era sinônimo de qualidade, né? Hum, Então, é difícil combater o vinho chileno nesse sentido, né? tá. E outro dia eu estava vendo ah, aquelas vendas de vinho online, né? E às vezes eu acho que você podia ser muito mais honesto e dizer que é um bom vinho para comer com pizza. Mas às vezes você Sim, pega uma crítica. Outro dia vi uma crítica assim: a tonalidade lembra um lindo pôr do sol sim, na Patagônia. sim, Diz que é um vinho comum, bom para pizza, né? Não precisa sim, fazer poesia. claro. Não tem É, assim coisa barroca para vender vinho às vezes? total. É um pouco, como fala isso, fora do tempo, é um pouco anacrônico, né? Anacrônico. Fica pensando que as pessoas não vão sonhar com a Provence, ou vão pensar que estão na costa amalfitana porque tá escrito na garrafa. Né? Elas estão aqui, né? Eu acho que elas não estão fantasiando e nem vão beber por isso. Elas vão beber porque estão com vontade de tomar um vinho, e não porque estão com vontade de se sentir. Ah, toma um gole e se sente em Paris. Bom, isso talvez um ácido dê esse tipo de sensação, né? Mas um vinho não vai dar. Não. Antes de vir para cá, o Alexandre Troia, que gosta muito de você, estava perguntando a respeito de vinho nacional. Você acha que o brasileiro já bebe um vinho nacional ou ele continua meio snobbish com vinho nacional e ainda está muito snob quando bebe vinho? Está sempre com uma postura meio snobbish. Eu acho que é geracional. Eu acho que a nova geração que entrou no vinho e que começou bebendo o nacional já não tem esse preconceito. A nossa geração é que o vinho nacional era de qualidade, mas era muito pouco, né? E vinho era uma coisa muito rara, se bebia uísque, né? Você ia num casamento, tinha uísque. Uísque e champanhe, né? Você entrava no restaurante, as pessoas estavam almoçando ali feijoada com uísque, né? Com uísque. E aí essas pessoas não beberiam vinho nacional por nada, né? Agora o vinho que a pessoa pode comprar, o jovem pode comprar no supermercado, provavelmente é nacional, né? Ou um Uhum. chileno barato. Então ele não tem esse preconceito, né? As Uhum. pessoas velhos bebedores não vão mudar, né? Vão continuar bebendo grandes rótulos e tal. Tem duas pessoas da Cibaris, né? É a Joana Munet e a Caterina Cordas, que não se perca pelo sobrenome, né? Que sabem tudo de San Sadurnio da Noia, né? E dançam sardanas e tudo, não é? Minha filha não sabe a palavra de grego, mas sabe tudo de catalão. Né? Elas estão perguntando, a Caterina está perguntando sobre vinho orgânico. Outro dia você falou que na França nem se fala muito de vinho orgânico, não é? Já todos os vinhos, não são assim? É, Explica um pouquinho isso. começou como um movimento há 20, 30 anos atrás. Hoje já é trivial, né? Já se pressupõe que seja, no mínimo, aquela lutte raisonnée, né? Que é um esforço para diminuir ao mínimo. Esse é o ponto um do caminho para o orgânico, né? A pessoa tenta diminuir ao possível o,
aplicação de qualquer coisa, né? Hum. E está ficando raro também, né? Hoje o orgânico já nem se menciona mais, né? Eu estou fazendo esse Tour de France com a Edega. Você já Os vai vinhos falar, são doutor Defran. quase todos orgânicos ou biodinâmicos e a gente não menciona isso, né? Tá na garrafa. Quando eu pego a garrafa, que eu vejo já é certificado, Demeter, quer dizer, biodinâmico. Mas não é uma novidade para a França, né? Hum. O outro já ficou tão... O agrotóxico, de uma certa forma, com algumas exceções, ficou no passado, né? Só no Esse Brasil, vinho da né? Mignot, Só no perdão? Brasil, agrotóxico de monte, né? Mas diminuiu muito também, né? Porque o vinho brasileiro orgânico, esse vinho é orgânico totalmente, Sim, sim. tem o que eles Levedura chamam selvagem. wild yeast, né? Com Aham. leveduras naturais e tal. Isso é uma novidade. Agora, os produtores pequenos de qualidade, como o Luiz Henrique Zanini, do Era dos Ventos e do Valontano, já trabalha 100% orgânico há muito tempo, né? Você está bebendo vinho, eu estou bebendo um chá, É chá mesmo? é chá mesmo, Não posso é aquele mostrar. seu Boulevardier? Não, não é aquela xicrinha de café do Pedro Nava que sentavam no bar do Ponto em Belo Horizonte e ficavam tomando a cachaça na xicrinha de café para Para os disfarçar. passantes acharem que ele estava tomando café. É um chá da Marina, da Vinha Una, que faz excelentes vinhos naturais, um chardonnay que eu gosto muito. E ela me mandou, ela viu que eu gosto de chá, mandou 3 chás que ela está fazendo. Na verdade, não são chás, são infusões, né? Porque Aham. não Por questão tem. de frutas, né? Frutas ou flores. São folhas e tal. E todos três deliciosos, muito bem feitos. Então, quer dizer, há um interesse também do pessoal do vinho por chá, pela agricultura orgânica, né? É uma coisa que veio para ficar, né? Uhum. E para crescer, Escuta, né? Tem para crescer também. você, você viveu em Buenos Aires, outro dia você estava contando que você chegou a ver até missa com o cardeal Bergoglio, não foi? Lá em Buenos Muitas Aires? vezes, Muitas vezes, muitas então. vezes. Quer dizer, me diz uma coisa. O cardeal Bergoglio, até onde eu entendi, você contou, é um sujeito muito fechadão, muito circunspecto. Aquele filme Os Dois Papas é conto do vigário, não é aquilo? Aquilo é um conto, né? Do É, vigário, do conto do vigário, não? cardeal. Na verdade, é uma licença poética muito simpático, até um filme muito simpático, né? Hum, E muito gostoso de assistir, mas é uma fábula, né? Não tem nada ali de real, né? Mas hum. o cardeal, na época, Dom Jorge Mário Bergoglio, eu assisti inúmeras missas, cerimônias mais importantes, Natal, Semana Santa, com ele presidindo, e ele era o jesuíta estrito, né? O primeiro papa jesuíta, inclusive, né? Os É. sermões dele eram grandes puxões de orelha, né? De vez em quando ainda fala o Bergoglio, né? Ele é muito simpático como papa, uma figura muito carismática, mas de vez em quando, se você escutar os sermões, o Bergoglio ainda sai Tá lá vivo. puxando a orelha, assim, né? O que é bom, né? É bom alguém nesse mundo bagunçado, alguém que ainda puxa a orelha e ponha de castigo, assim, né? Mesmo que Estão pedindo sem, para eu sem botar o poder. chapéu de novo para a gente ficar parecido por um tempo, né? É, escuta, você me fez ler outro dia a encíclica Deus é Amor, do Sim, Papa Bento XVI, que eu achei belíssima, nunca tinha lido nada a respeito. Você, sim, você gosta, você é um católico praticante, não é? Você sim. gosta de ler uh,
os estudiosos, né, da igreja, você me indicou essa leitura. Por que você gosta de ler? Por que isso te traz... Você gosta disso? Isso é um prazer que você tem? É, é, na verdade, eu não preciso ler isso, né? Eu sempre brinco que a fé é uma graça, né? É um capricho de Deus, é um plugin, né? Você compra um celular que vem com o aplicativo Fé e outros não vêm. Eu sou um que veio com o aplicativo Fé instalado, então nem precisava dessas leituras. Mas essas leituras me explicam coisas, entendeu? Me explicam outro livro do cardeal Ratzinger que eu estou te devendo. Ele explica cada frase da oração do Pai Nosso, por exemplo, uma coisa que eu nunca tive, né? Então, é entender um pouco o mecanismo de tudo isso, mas não aumenta nem diminui o meu grau de catolicismo, digamos assim, né? Você Uhum. queria perguntar sobre vinho de missa? Pode perguntar. Daqui a pouquinho. Só vou dizer que você deu uma de Santo Agostinho agora, né? De Santo Agostinho dizia que a fé é uma graça que Deus Pois te é, dá ou não te dá, né? Quer dizer, sim, não adianta eu sair por aí procurando a fé que não vou conseguir. Deus dá a quem Ele quer essa sim, graça, não é assim? sim. Isso era uma grande polêmica agostiniana, Uhum. porque sobre o livre-arbítrio, e a gente não, Uhum. eu, na faculdade se discutia isso como se estivesse na Sorbonne medieval e não chegava a nenhuma conclusão, né? O que que ele quis dizer com isso, na verdade, né? Porque há uma certa contradição entre livre-arbítrio e fé, né? Estão me pedindo o nome do livro seu, Crônicas Mundanas, e o Crônicas livro do Mundanas e o na livro do Amazon. Bento XVI. O livro do Bento XVI, eu não sei se foi traduzido. Estava por aqui. O, o, o mais interessante é uma entrevista grande que ele deu a um jornalista antes de ser Papa. Então é interessante porque ele falou com mais abertura, que chama O Sal da Terra. Esse foi traduzido com certeza. Aí ele tem esse outro que deve ter sido traduzido, que se chama Aspectos da Liturgia, em que ele Hum. explica a missa toda Então, a como Fernanda é. Papa de Campos está perguntando qual é que ele explica o Pai Nosso. É esse? É esse livro que você está citando É agora? esse, sim, é esse. Esse ele explica toda a liturgia, porquê do altar, o porquê de tudo, né? É um Uhum. livro profundamente. O outro é uma entrevista sobre o mundo, né? Sobre o mundo em geral. Mas esse tem que ver se é traduzido. Eu acho que traduziram todos os livros dele, né? Enquanto ele teve Papa, edições Paulos, né? Provavelmente. Eu acho, O... depois e mando certinho por Tá. E se essa isso. encíclica Deus é Amor, que é belíssima. Pois Né? é, Eu as estava lendo no encíclicas, Kindle, é belíssima essa sim. encíclica. Né? E as O Fernando. encíclicas eram grátis, não sei se ainda são, mas no site do Vaticano, É, elas estão todas lá grátis e em todos os idiomas. Então pode baixar e ler, né? olha, as pessoas estão adorando você falar de religião. A dona Jane está perguntando se o livre-arbítrio só deve ser aplicado para o bem. Pois é, Viramos teologia. É? esse é o grande dilema, né? Porque isso, Santo Agostinho dizia que a gente tem livre-arbítrio, mas que a gente vai ser encaminhado de uma certa forma por Deus a aplicar, usá-lo para o bem, né? Então você já contradiz o livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio te daria liberdade para escolher o mal, né? Uhum. Mas ele ao mesmo tempo, né? Ele tem um livre-arbítrio mitigado, assim, né? Porque tem Uhum. um Deus igual ao Descartes tem o Deus garantidor, o livre-arbítrio também tem uma pessoa zelando para que você
você pode escolher o mal, mas você não vai escolher o mal. Sim, Isso é um problema. Um problema é em Santo Agostinho que gera tese e até mais hoje. tese. Bom, o Fernando Palauso, que é um detrator, que está tirando sarro da gente, está perguntando para você se você tomaria um vinho grego só de maldade. Eu sei que você tomaria, mas ele quer saber qual é a relação entre vinho e a igreja e fé. Como é que é essa relação do vinho dentro da liturgia, não é? Sim. É, Uhum. Papa Bento XVI dizia que a liturgia não é um espetáculo teatral, né? Mas que ali se revive um drama, né? Se revive o drama da morte e ressurreição de Jesus, né? Que é o fundamento da, da igreja, da fé, né? E para quem acredita, eu fiquei procurando ontem a citação, que foi muito recente. O Papa Francisco falou, se não me engano, no Corpus Christi, eu andei procurando nas homilias de Corpus Christi dele, não achei, que ele fala como que um pedacinho de uma bolacha de água com farinha, né, e um pouquinho de vinho é mais do que isso para quem participa da solenidade, porque ali, para quem acredita, aquilo se transmutou Transfigura, em né? corpo e sangue e a gente repete o banquete final de Jesus de uma certa forma e ingere um pouco disso, né? Então, não é um vinho que eu degusto, meninos, né? O Papa como alemão que era, ele celebrou na Alemanha com vinho branco alemão. Na... Ah, celebrou com vinho branco? Você está todo borrado. Ah, é? Você está todo borrado. Parece ó, Noites Brancas do Dostoiévski. Tá assim, meio borradão. Melhorou Melhorou? bem, melhorou. É Melhorou. a minha conexão. Essa conexão tá terrível, mas vamos indo. Imagina que eu estou falando lá das catacumbas, assim fica mais fácil. E Nas quanto ao vinho catacumbas grego, sim, cristãs. beberia. É, pois é, Ah, tá vendo? o Tá sinal vendo? o sinal é ruim lá nas catacumbas. Vinho grego Olha, beberia com muito dois. prazer, né? Vinho grego é uma delícia, na verdade. Viu? Tem o agiorgítico e o assírtico, um vinho branco Sim, bastante seco, né? os assísticos são maravilhosos, da ilha de Santorini, secos, né? Os vinhos mais Parece que você está secos. chupando pedra, né? É uma delícia com ostra e tal, né? Que é uma espécie de uma pedra que você conta. Olha, dois psiquiatras amigos judeus estão dizendo que o vinho já era importante no judaísmo, no Shabat, no Pesach, que o Sim, vinho sim, já sim, vem de uma tradição sim. anterior, né? É. O Ilan, nosso amigo comum, foi Sim. meu editor no Paladar, dizia que Jesus era um dos nossos, né? Ele como judeu. E eu devolvi a brincadeira dizendo que o cristianismo é o judaísmo 2.0. Né? É só isso. Então, É. com certeza, o vinho é cerimonial nas duas religiões. Né? Uhum. Escuta, e você acha que foi bem feito dar vinho de Jundiaí para o Papa? Eu não sei se o Papa Bento não bebia quase, né? Ele É. era, às vezes ele tomava uma caneca grande de cerveja. Hum. Isso os dois papas foi veraz, né? Ele mandava o Bergoglio beber o vinho, mas ele não bebia, né? Ele realmente Ele não bebia bebia. cerveja. Bebia muito É pouco, aqui que a como sombra bávaro, tomando ele sombra. era da cerveja. É. Então, ele deve ter provado aquilo ali, talvez tenha até achado bom, docinho e tal, né?
não é a especialidade dele. Já o Papa Bergoglio, né, o Papa Francisco, gosta de vinho, é um argentino, e não sei que vinho que se serve no Vaticano, mas certamente tem Malbec lá, né? Cada Papa tem sua peculiaridade. João Paulo II criou o cargo de mostaceiro papal, porque ele era polonês e ele comia tudo como mostarda. Então ele tinha excelente mostarda sempre, né? Ah, é? E tinha um Então, cara que provava as mostardas antes? improvável, né? Depois que os papas deixaram de ser italianos, ou mesmo como italianos, né? Porque tinha um de Veneza, né? Outro de outra região da Itália, fiorentino e tal, eles deviam ter também suas idiosincrasias alimentares, né? Tá. Levando suas Escuta, tá regiões ruim de para o novo, eu sul. não te enxergo. Eu não te enxergo, você tá borrado. Mas você me ouve? Te ouço bem, todos te ouvem bem, mas a sua bela figura tá borrada. Um Que pouco estranho. melhor. Escuta, fala dessa coisa linda que você Eu está tenho que. fazendo, que é o Tour de France. Sim. Bom, eu fui convidado pelo Monsieur Philippe de Rothschild, uma pessoa extremamente simpática, um cultor também da boa mesa, que tem essa importadora, né, chamada Edega, que era um clube e agora é uma importadora que está vendendo para o público diretamente. A fazer alguma coisa junto, pela minha francofilia, né? E o catálogo dele é Hum. 70% França. Então foi brincadeira, né? Organizar isso. Cada semana eu visito uma região, às vezes me demoro mais, eu fiquei 4 semanas no Loire, agora eu vou entrar numa série de 4 ou 5 semanas em Bordeaux, porque tem sub-regiões ali e com isso a gente vai fazendo um percurso, né? Vou passar pelo Rhône, vou passar pelo Languedoc, pela Alsácia, pela Borgonha. Começamos com champanhe, porque os Rothschild produzem champanhe. É produzido pela primeira vez todos os ramos juntos, fazendo Hum. champanhe, porque Messier é do Lafite, né? Do lado Lafite da família. E o lado Mouton é rival, de uma certa forma, são primos, mas o champanhe eles fizeram juntos. Excelente champanhe, foi a minha primeira saída do Tour de France e eu terminarei daqui a 20 semanas, mais ou menos, em Paris com um champanhe safrado 2010, Baron de Rothschild. Mas é um passeio pela França por, pela impossibilidade de viajar, né? Eu queria estar na França, estou com saudade da França um pouco. Amanhã faço 100 dias sem sair de casa Hum. e, e já sonhando com o México e com a França. São as primeiras viagens que eu pretendo fazer: México, França, e Portugal e Chile. Mas México e França estão doendo assim de vontade. E ontem foi, eu estou aqui com, Ah, tá eu com usei, bottom da. estou com a bandeira da França da da... resistência, porque ontem É. foram 80 anos do discurso do general de Gaulle pela BBC, dando Aham. início à resistência, né? Então, como ontem eu fui entrevistado pelo Messier Rothschild numa live, eu pus, porque o pai dele foi herói da resistência, companhão da Liberação, então celebramos a memória do pai dele também, um resistente, né? Que lutou na guerra. E esse é um ano de Gaulle, né? Eu sou um grande fã do de Gaulle, porque faz 50 anos da morte dele, em novembro, e ontem, 80 anos da ida dele para Londres, para isso, né? Para anunciar que a França não estava mais na França, estava em Londres, mas Uhum. que existiria. E foi.
foi fundamental, né? Bom, eu Tem vou lá falar. Diga, diga. no Museu de l'Armée, dos Invalides, tem o microfone, todas aquelas que ele usou para falar na BBC, e etc. Ah, é? Não, nunca vi. É. É um Escuta, museu muito interessante. Tem o essa cavalo sua... do Napoleão empalhado lá, por exemplo. a gente não vai, né, no Museu das Armas. Não, O turista comum não vai. Né? não vai. Olha, estão Mas é bom. perguntando por que México. Você tem um coração no México também, não é? É, eu gostei muito do México, uma coisa que foi inesperado para mim, porque é totalmente diferente do. Eu tenho uma criação europeia, né? Uma cabeça europeia, muito francesa, né? E muito portuguesa. E eu resisti a ir ao México, eu achava que não ia gostar de nada, uma coisa um pouco selvagem. E me apaixonei por tudo, pela cultura mexicana, pela literatura, pela arquitetura. É um país fabuloso que ainda preciso explorar mais. Estive 3 vezes lá e é muito pouco. Eu gostaria de passar 6 meses, por exemplo, porque é um país muito, muito rico, né? E eu só fui à cidade do México e 2 cidades ali perto, mas ainda tem tanto México para ver que Eu fui dar aula no México e me serviram um vinho da Nova Califórnia, aquele dedo do México ali, sim, né? Que é é, muito bom. Você tomou vinhos são, mexicanos? são muito bons. É a Barra Califórnia, né? Porque é o mesmo terroir, né? Aham. Continuando para o México, é um apêndice ali, né? E são ótimos vinhos, né? Só que não chegam aqui porque é um mercado pequeno, né? Uma produção pequena. O mercado mexicano e o mercado americano dão cabo de tudo, né? Mas vinhos notáveis, né? Se produzissem mais, poderiam chegar aqui. Mas com os Estados Unidos do lado, é aquela coisa que se diz a maldição e a vantagem do México é ser vizinho dos Estados Unidos, né? As duas Porque coisas, né? as duas coisas. Escuta, antes de você falar por que vinho, por que França? Qual é essa paixão pela França? Bom, a França é mais antigo, assim. Eu fui. Bom, primeiro, minha mãe, meu pai, no pré-guerra, né? E no pós-guerra imediato, era a França, o Brasil, né? A cultura francesa era que dominante, né? Aí que começou a entrar o inglês e tal. Então, minha mãe falava todos os nomes de atores de Hollywood como se fosse francês, né? Tinha um sotaque francês, né, quando falava alguma coisa de inglês, né? Então, Uhum. a língua que se lia em casa, a parte português, era francês, né? Depois na faculdade, mas aí já é depois. E com 5, 6 anos de idade, nós tínhamos dois vizinhos no prédio que eu morava, com meu pai e minha mãe, que tinham estudado na França, que iam à França anualmente. Os dois tinham o Mérite Agricole por estudos de leite e tal. Eram dois irmãos técnicos, como chama isso? Não é veterinário, enfim, especialistas em leite, né? E eles traziam sempre, na cada viagem anual, eles traziam pequenos presentes para mim. E isso foi me cativando, né? Porque era um mistério, aquelas pessoas que iam uma vez por ano à Europa, né? E a Europa naquela época era longo, né? E difícil. Estou falando dos anos 50, né? Fim dos 50. E eles traziam coisas engraçadas de senhores solteiros que não sabiam o que uma criança gostaria de ganhar. Então ganhava uma vez um pedaço de Roquefort, uma vez um pequeno busto de Napoleão, outra vez uma Torre Eiffel que eu gostei, porque isso eu entendi o que era, mas eram
né, presentes adultos para uma criança. Eu tinha 5, 6 anos e isso É. ficou como uma coisa desejável, né? E aí eu comecei a estudar francês logo que eu pude e na faculdade, naquela época, ou se lia francês ou espanhol na minha área, porque não tinha tradução de boa parte, principalmente na área que eu estudei, Merleau-Ponty e Sartre, não estavam traduzidos em português, né? Espanhol estava, porque os grandes editoriais na Argentina ou no México ou na Espanha, algum dos três países teria traduzido quase tudo da filosofia. E o que não estava era francês, né? Então acabou virando uma paixão de vida inteira a França. Para mim, eu me sinto em casa na França. O Messier Rothschild até me gozou ontem, falou: o problema é que lá está cheio de franceses, né? E eu me dou muito bem com os franceses, tá? Me sinto em casa, realmente. Presente em casa. Sim. No México, não. Eu gosto muito do México. Morei 3 anos na Argentina, mas eu nunca me senti em casa, assim. Eu me sinto em casa na França, realmente. Apesar do meu francês não ser fluente, porque nunca é, né? Eu falo um francês pesado, com sotaque, mas eu leio bastante francês. Atualmente, esses 100 dias, eu quase que só li francês. Eu estava falando espanhol com sotaque francês, alguém reclamou numa dessas lives aí que eu entrevistei. Estou virando minha mãe aos poucos, né? Falando com sotaque. Você, você é de uma sofisticação em literatura, né? Um tempo atrás você me passou um livro do Ernest Junger, que Sim, só tinha em francês, eu achei em inglês, um oficial alemão em Paris ocupada, onde ele sim, descreve como é que era o dia a dia da Paris ocupada. É um livro sim. belíssimo também. Belíssimo. Escuta, E ele outro dia, convivia com Jean Cocteau, né, com Picasso, Jean Cocteau. É incrível, né? É incrível ver a vida normal na ocupação, no né? meio da guerra. Que é uma curiosidade sempre, né? Como que as pessoas conseguiram ficar 4 anos ali? Conseguiram, né? Veja como o francês era importante. Até hoje a gente fala Titanic. Ninguém fala Titanic, Sim, né? sim, Que era o sim, nome em inglês, né? A gente fala Titanic. sim. Escuta, eu vou brincar com você agora, porque outro dia você postou, você orgulhoso usando umas meias Garamelli que você comprou no mesmo lugar que o Papa compra, né? Eu queria saber se isso é o pecado da inveja ou da vaidade. Da vaidade, com certeza. É. Mas olha, na verdade, eu tenho um par branco só. Eu tenho mais vermelhos, É. cardinalícios. Deixa eu ver se eu alcanço aqui. Na verdade, o pecado Da da vaidade vaidade, mas é da luxúria também. também, da Porque luxúria elas, também. elas são de um conforto inacreditável. Vendendo meias agora. Primeiro, elas são até a batata da perna, tá? Abaixo do joelho, o que no início parece que vai ser estranho, mas não é. Você nunca mostra o seu tornozelo. Então, está É. sempre totalmente confortável. Depois elas são fio de Escócia, que é como pisar em nuvens. É uma coisa. Não se chega a cardeal à toa, assim, né? E depois elas têm uma coisa mágica que mudou minha vida, porque não existe tamanho único, né? Talvez seja o terceiro mistério de Fátima, é que não existe tamanho único, né? Isso é uma grande mentira, porque elas são todas do seu tamanho. Você manda o tamanho que você calça. E isso faz uma diferença que não parece, mas faz. No o tamanho único, se pensar bem, é surreal, né? Porque vai de quanto? De 30 a 44, assim, não é logicamente
aceitável a ideia do tamanho único, né? E, e isso, e elas, bom, enfim, estou apaixonado por essas meias porque mudou meu conforto. Não sei se fiquei Olha, mais perto do céu, mas bom, fiquei mais pisando na terra mais maciamente, assim. verdade, verdade. Pelo menos mais perto de quem vai para o céu direto sem escalas, Sim, você ficou, né? sim. Eu vou ficar ali na lista de espera, né? Escuta, muitas pessoas estão perguntando assim: cita alguns vinhos para o iniciático, para o indivíduo que quer começar a tomar vinho. O que você sugeriria? Eu, eu acho que a pessoa precisa comprar, talvez por uvas. Eu não gosto muito da educação via uvas, porque Hum, é uma coisa que não depende do consta nas terroir, né? garrafas na Depende do França, né? terroir. Hum? É, eu falei sobre Sancerre num dos vídeos e em nenhum momento eu falei que era Sauvignon Blanc. Eu me esqueci, na verdade. Uhum. Então, e tem gente que fala, ah, eu não gosto de Chardonnay. Eu pergunto, você não gosta de Chablis? Você não gosta da Borgonha branca? Gosto. Mas então como você não gosta de Chardonnay? Chablis e Borgonha toda, branco é Chardonnay. Então não gosto muito de começar por aí, mas acho que é um jeito mais pedagógico, né? Comprar no supermercado, por exemplo, três brancos diferentes, né? Um Riesling, um Chardonnay e um Sauvignon Blanc, e três tintos diferentes, de uvas diferentes, né? Um Malbec, um, um Cabernet Sauvignon e um Merlot nacional, por exemplo. Um Merlot brasileiro, um Cabernet Sauvignon chileno, um Malbec argentino. É um ótimo começo, né? Porque aí você já começa a descobrir uma faixa de gosto, né? Uhum. Sempre com um risco gigante de dar azar e comprar um Cabernet Sauvignon chileno ruim, Sei. né? E existem excelentes, mas aí vai um pouco da sorte, né? E espumante brasileiro, né? Não precisa sair comprando Espumante espumante brasileiro, pô, sim, barato, com francês ou certeza. italiano, não Espumante, é? espumante brasileiro, para depois entender, porque até para você entender o muito bom, tipo Tondoni da Rioja, não é de cara, né? Se abrir, for o seu primeiro vinho, a pessoa vai dizer, esse vinho é muito esquisito, né? Tá estragado, tá amarelo, tá oxidado, né? Então, um Bordeaux antigo, de 20 anos, também você não gosta de cara, né? Você tem que começar Uhum. pelo vinho mais jovem para entender o que é o vinho envelhecido, bem envelhecido, né? É duro E abrir um vinho de cor de tijolo quando você nunca passou por toda sim, essa fase iniciática, é, não é? é um susto, né? Os aromas são estranhos, né? Tem uma gama de aromas ali de, de cogumelos, às vezes, né? De couro, né? Então é complicado, né? E também a cor, né? Você espera sair uma coisa cor de rubi brilhante, maravilhoso, e sai um tijolo ali, né? Hum. Então é bom. Por isso que eu falo no supermercado, que o supermercado aumentou enormemente a oferta e dá para fazer brincadeiras, né? Ou Uhum. então comprar uma uva. Aí, feito isso, gostou de Cabernet chileno, compra mais dois, né? Porque aí você vai ter três diferentes Cabernets chilenos, né? Depois prova um Cabernet brasileiro para comparar. E assim vai, né? Assim começa e não tem fim, né? É uma coisa que não Uhum. tem fim. Ah, de novo, o pessoal da Síbaris, a Joana Monet e a Caterina Cordas, que não fala uma palavra de grego, né? Estão provocando a gente que vinho precisa de comida, não é? Claro Sim, que de vez em quando tem um barolo, que é aqueles vinhos de pensiero, não é? Que você sim, fica no barolo, etc. Não, não precisa tanto de comida, mas você tem que sempre comer com vinho, não é? Isto é sim. uma associação necessária. Eu acho, com exceção disso, champanhe, por exemplo,
pode ser só brindante, né? Mas a comida realça muito o vinho e vice-versa, né? Quando dá certo, é, é maravilhoso, né? Quando a combinação da comida com o vinho funciona, você dá uma garfada e uma golada, né? Os queijos com vinhos, para mim, são uma coisa maravilhosa, né? Queijos meio ácidos com vinhos brancos ácidos são completantes, assim, né? Não sei se existe essa palavra, complementares, né? Sim, sim. Queijos de caba fresco, que tem aquela acidez do queijo de caba fresco, com um Sancerre, por exemplo, com um Sauvignon Blanc, ou com um Chardonnay sem madeira, bem acidinho, faz salivar, né? Carne de porco com Riesling, que eu gosto bastante, né? Carne de porco branca com Riesling, que é o que os alemães comem, assim. Então, Uhum. eles devem saber que eles estão... O Hugh Johnson, que Sim. implica com harmonizações, ele fala, esse negócio de harmonização é recente, porque antigamente não tinha refrigerador, nem transporte, nem nada, a pessoa comia a comida da região com o vinho da região. Se não harmonizasse, ali morrer de fome, né? Ah, não deu certo. O queijo aqui não combina com o vinho daqui, então eu tomo vinho ou como, né? Então, é É, claro que olha, a primeira coisa para se combinar é olhar o que as pessoas comem na região em que o vinho é produzido e vice-versa, né? perfeito, perfeito. É A uma minha querida boa. Mari também está dizendo que é bom ouvir Maria Callas enquanto a gente come e bebe, não é? Nisso Mas concordamos. aí a gente chora, né? Vai Casta cair no vinho. diva e fica mais salgado, assim, né? Mineralidade no vinho. Escuta, vamos falar também que esse país está vivendo um momento difícil? Você também estampou um jornalista antifascista, né? Eu também, médico Sim. antifascista. Você que é um humanista, como é que você está vendo o país hoje? Eu vejo otimisticamente porque eu acho que isso é temporário, né? E talvez mais temporário do que pareça, assim. Mas mas é difícil continuar otimista num momento desse, né? Mas eu estou apostando no, na transitoriedade do momento. Eu não digo que a gente vai sair melhor, mas a gente vai sair, né? O que já é alguma coisa, né? O melhor vai ficar para depois. A gente primeiro tem que sair dessa, depois a gente melhora, né? Tem que Mas sair dessa é uma barbárie situação que ameaça tomar. Tem que sair dessa total, barbárie que ameaça tomar o país, né? sim. Nunca foi tão necessário uma voz humanista, né? Por isso que o Papa Francisco é uma luz, né? Porque o mundo está também vocacionado à barbárie nesse momento, né? Não é só aqui, aqui é o pior de todos, talvez, né? Mas é dose, né? É difícil. Principalmente a gente que já passou dos 30, a gente assistiu uns períodos mais interessantes em que a inteligência não era exceção, né? A inteligência era a normalidade, né? Sim, algo a ser cultuado, né? Sim, sim. Era A, a, valorizado, né? a sua querida amiga Luciana Frois, né, jornalista, que eu gosto Sim. muito dela também, ela lembrou hoje que ela foi cobrir um negócio em Mar del Plata, que eu estava dando aula. Ela pergunta se você conhece, se ouviu falar da economia de Francisco, do Papa. Você ouviu falar disso? Não, não, não. Não sei o que é isso depois. Tem que Ó, ver. tá todo mundo apaixonado por você, viu, Luiz? Então, eu convido todos a assistir esse Tour de France, que é uma maravilha, uma beleza. Obrigado. Você substitui a Frederica por um cachorro agora? Não, Não? Você não, não tem um cachorrinho?
Não, o cachorrinho é do vizinho e ele Ah, teima em latir na hora que eu estou gravando. Eu ele fico fica querendo que latindo na hora que ele. você está. É, eu fico querendo que ele fique calado para eu poder gravar, porque se você puser. Aí muita gente me tranquilizou, não, não dá para ouvir nada. Mas você colocando fone, muita gente escuta com fone, tá o latidinho dele lá no fundo. Mas como disseram que não incomoda, eu relaxei, porque eu tenho ótima convivência com ele. Só que não quero que ele entre no meu vídeo latindo, né? Eu não sei Sei. lidar com cachorro. Cachorro tem que levar para dar uma volta na rua e tal, né? O gato Coisa é que você não gosta, autolimpante. né? Coisa que você não Eu gosta. E gosto. tá indo muito, Eu né? gosto de cachorro. Eu simpatizo com os cachorrinhos e tal. Mas eu seria um péssimo dono de cachorros, porque eu teria uma enorme preguiça de fazer essas coisas que o gato faz sozinho, né? Toma banho, fica alimentado, posso viajar e deixar que ele come a quantidade diária que ele come, né? Gato é muito organizado, né? E dá menos trabalho, né? Mas eu gosto de cachorro. Eu gosto de Ga- bichos em geral, bichos ga- domésticos, Gato, selvagens nem tanto. gato é um bicho meio existencialista, né? Ele gosta de ficar no canto Sim, dele, ele pensa sozinho, ele cheio medita, de né? horários, né? É, ele é Muito meio metódico. Hum. Se você puser ração para um cachorro, um prato assim, ele come num dia aquilo, né? Se você puser para o gato, calculando 7 dias que você vai viajar, o gato, eu voltava de viagem, a Frederica ainda tinha 3 ou 4 bolinhas de ração. Quer dizer, ela comia 12 bolinhas cada vez que ela comia. Era uma coisa inacreditável. Podia contar, eram 12 bolinhas. Então era só Escuta, calcular isso. daqui a pouco o Instagram, em vez de derrubar o Bolsonaro, vai derrubar nós dois. Você não quer ficar com a última palavra, porque as pessoas estão apaixonadas por você. Eu vou lembrar do Tour de France, que vocês Sim, precisam assistir com o Luiz no Instagram dele. Você não quer falar um pouquinho, então, ao final disso agradeço. tudo? Bom, eu agradeço essa possibilidade. Se quiser me chamar de novo, terei grande prazer bater papo com você, online ou offline. É sempre um prazer enorme. Fratello, né? Fratello. E que dizer só que os vídeos estão aí no meu Instagram, os do Tour de France. Quer dizer, quem não assistiu, eles permanecem lá. Dá para assistir o Tour de France desde o número 1, que está lá guardado. E E é vale a só, e pena. te agradecer muito. E você me lembre os livros que eu fiquei de dar nomes exatos, eu vou verificar e dar. Bom, você me Temos, deve um do Papa, temos então eu vou 3 minutos? Achei o livro. É claro que eu não Achou? ia achar, Mostra. ele Mostra. está Temos segurando o iPad. 1 minuto e meio. Mostra o livro aí. Vai aparecer ao contrário e vai aparecer em inglês O Espírito da Liturgia, do Cardeal Ratzinger. É esse. Eu falei outra coisa. O Espírito da Liturgia deve ser traduzido, deve ter na estante virtual, até barato, deve ser traduzido pela Paulus ou Edições Paulinas e tal. Ele estava segurando, um dos livros está segurando o iPad, então não ia achar nunca, procurei. É. Bom, muito obrigado. Tchau. Olha, muito obrigado pela honra de você me ceder esse espaço na sua vida. Obrigado a Imagina, todos, hein? quando você quiser. Tchau. Obrigado a Abraço todos. para Tchau. todos que eu não conheço. Tchau.